milagre econômico foi um período muito importante para a economia brasileira, que foi de 1967 a 1973. Em 1967, assume um novo governo e é montada uma nova equipe econômica que faz um novo diagnóstico dos problemas do Brasil econômico, né? Que anteriormente era dito que o problema da economia era de inflação e demanda. E com esse novo diagnóstico, eles afirmam que o problema na economia brasileira é de inflação de custos, porque as empresas captavam recursos e ao captar esses recursos com alto custos, elas estavam repassando nos preços finais, Então, esse novo governo, ele tinha um objetivo mais ou menos parecido com o governo anterior, né, de atingir o crescimento econômico através de investimentos em diversas áreas. Ele também, através também da diminuição do papel do Estado, né, na economia, o aumento do comércio exterior, aumento de emprego, enfim, e também em áreas sociais. Diante disso, o governo lançou um programa estratégico de desenvolvimento, o PED, que deixava claro que o governo tinha como meta ainda o desenvolvimento econômico e que as ações tanto internas quanto externas, elas focariam em um desenvolvimento, em um progresso social. Então, as diretrizes do PED, ela tinha como objetivo dois objetivos principais: a aceleração do desenvolvimento e a contenção da inflação. E essa aceleração do desenvolvimento se daria numa primeira fase através de melhor utilização da capacidade ociosa existente, além da melhoria e expansão dos meios de produção, dos setores de produção. Isso numa primeira fase. Depois, procuraria manter o crescimento através de investimentos do governo em infraestrutura e a contenção da inflação através de controle maior sobre os reajustes dos preços. A partir de 67, a política monetária, fiscal e creditícia foi mais flexível, estimulando assim a demanda. Também houve grande quantidade de recursos empregados na aquisição de moradias, na construção de casas, através do sistema financeiro habitacional. O governo ainda criou subsídios, aumentou o crédito, reduziu os entraves burocráticos para aumentar as exportações, favorecendo assim, gerando um clima favorável para investimento estrangeiro e também para ser mais fácil a aquisição de empréstimos externos. O governo manteve também elevado os seus gastos, principalmente em infraestrutura, favorecendo assim o setor privado. A política salarial, devido aos custos, manteve-se a mesma do governo anterior. A contenção de custos, ela também foi feita através da política de controle de preços, onde os reajustes eles deveriam ter o consentimento do governo federal. Então, foram criadas a CONEP, que era uma comissão nacional para a estabilidade de preços, e em 68 o CIP, que era o Conselho Interministerial de Preços. Estes órgãos, eles institucionalizaram os reajustamentos de preços, né, com base nas variações de custos. As análises das autorizações, elas eram baseadas em custos envolvidos no processo produtivo e também nos níveis de rentabilidade, influência dos produtos e serviços
na cadeia de formação de custos de outros produtos e também da estrutura, das condições de estrutura de mercado. O milagre econômico foi um período de grande crescimento na economia brasileira. Foi uma época onde estávamos com um crescimento de 10 a 14% ao ano. E seu pontapé inicial foi o fim das medidas do plano do PAEG, em especial o afrouxamento das medidas de demanda, que eram bem controladas. A única coisa que permaneceu durante o milagre econômico sobre o PAEG foi as medidas de controle salarial. E também ocorreu um grande crescimento devido às condições internacionais que estavam favoráveis a isso. O crescimento da economia mundial, logo o crédito, estava de aproximadamente 7% ao ano. E foi uma época de grande estabilidade de preços no Brasil. A taxa de inflação estava de 15%. Os principais objetivos do plano de crescimento é que o governo buscava uma maior diversificação do crescimento e também ampliar a participação do setor privado na economia. Esse crescimento foi baseado em investimentos públicos em infraestrutura, aumento do investimento das empresas estatais, demanda de bens duráveis, construção civil, crescimento das exportações e bens de capital. Até 1970, as taxas de crescimento foram menores, devido ao fato que a gente usava uma capacidade ociosa existente no Brasil. Os aspectos políticos do milagre econômico. O milagre econômico foi marcado por dois presidentes. O primeiro foi Costa Silva, que governou de 67 a 69. O seu governo inicialmente foi marcado por instabilidade, como, por exemplo, os aliados civis romperam com o governo, estudantes e camadas médias da sociedade demonstraram descontentamento, fizeram vários passeatas e o Congresso da UNE em 1968, onde eles sofreram punições. Operários reivindicavam regras salariais e foram coibidos. Aí houve medidas de controle do cenário político através do endurecimento do governo militar, onde o Congresso teve recessão de 10 meses e 93 políticos foram cassados. Aí teve a criação da AI-5, onde houve o controle absoluto do governo sobre a sociedade brasileira. O segundo governo foi de Médici, que governou de 69 a 74. Houve censura à imprensa, prática de torturas e marketing, onde ele tinha o slogan "Ninguém segura esse país, Brasil, ame ou deixe". O milagre econômico teve um tripé promotor de desenvolvimento do milagre econômico, que se deu através de 3 pontos. O primeiro foi através do governo, onde teve investimento em infraestrutura e das estatais, políticas econômicas, onde tinha cambial, fiscal e creditícia, atuação em setores considerados estratégicos e a manutenção do controle social. A segunda base foi o capital internacional, onde houve investimento em bens de consumo duráveis, indústrias automobilísticas, material elétrico, produtos farmacêuticos, borracha, química e mecânica. A terceira base foi o capital nacional, onde houve associação a empresas multinacionais, de modo a ter acesso a capital e tecnologia. Houve uma grande necessidade de captação de recursos externos para viabilizar o crescimento. Muitos afirmavam que o milagre econômico se deu através do endividamento externo, mas, para o segundo lado, essa afirmação é incorreta, pois ele afirma que o crescimento se deu através dos recursos das reservas brasileiras. Neste período ocorreram transformações no sistema financeiro internacional, existia uma ampla liquidez e ausência de mecanismos internos de financiamento de longo prazo. Os pontos importantes do milagre econômico foram a ênfase no transporte rodoviário, onde houve 80% da importação de petróleo e derivados, crescimento interno atrelado
e alto crescimento das importações, onde o PIB cresceu em média de 10% ao ano e as importações cresceram 24% ao ano. Vinda de empresas multinacionais que visavam a potencialização do lucro, onde houve aceleração da globalização, concentração da renda, onde houve participação do trabalho na composição da renda em 1960 de 60% e em 1980 de 37,9%. Crescimento setorial da produção industrial, onde houve ênfase no transporte automotivo, setor de bens de consumo duráveis. E o Estado no motor do desenvolvimento, onde houve grande ênfase na área produtiva e negligência de projetos de cunho social. Bom, a primeira crise do petróleo aconteceu entre o meio político da Guerra do Yom Kippur, que era uma guerra dos países árabes versus israelenses, em 1973. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tinha Arábia Saudita, Irã, Kuwait e Emirados Árabes, entre outros países, detinham 60% da produção mundial de petróleo e 90% das exportações em 1970. Essa crise do petróleo era um boicote do fornecimento de petróleo dos Estados Unidos e outros países que auxiliavam Israel na guerra. E houve também o fim da conversibilidade da moeda, conversibilidade do dólar, que foi o fim do Tratado de Bretton Woods. As consequências no Brasil foram: em 1973, a produção interna de petróleo representava somente 23,5% do que era consumido. Então nós precisávamos exportar muito petróleo. E houve também um aumento da inflação, que era de 15% em 73 e foi para 34,7% em 74. Na balança de pagamentos, o déficit no saldo de transações correntes teve um aumento das importações de petróleo e de bens de capital de insumos, sem a contrapartida das exportações. E também houve a queima das reservas e vulnerabilidade